Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Albert Carvalho e vocês estão no canal Carvalho Concursos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao canal do concurseiro. E antes de nós partirmos para a nossa videoaula de hoje, eu gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo, curtam, se inscrevam, comentem, compartilhem e acione o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, vocês serão avisados, tá bom? Vamos à nossa videoaula de hoje. Olha só, traremos mais questões cobradas em concursos, tá bom? Questões essas de português, questão de português. Olha só, traremos agora uma questão da banca CESP, Sebrasp, tá bom, pessoal? Será como que vocês vão se sair nessa questão? A questão é o seguinte, ó, ela é da banca Sebrasp, tá bom? Ela diz o seguinte: os vocábulos fáceis e possíveis recebem acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo oral. Ele quer que nós façamos o julgamento dessas duas palavras aqui, ó, a palavra fáceis e palavra possíveis. Ele disse que essas duas palavras, elas são paroxítonas e que elas têm a terminação em ditongo oral, ditongo oral. E aí, você julga essa questão como certa ou como errada? Se você quiser, você pode responder aí, dar uma pausa, aí depois você volta para saber se você acertou ou errou essa questão. E aí, será que essa palavra aqui, fáceis, e essa palavra aqui, possíveis, são paroxítonas e elas têm a sua terminação em ditongo oral? Olha só, pessoal, primeiro nós vamos julgar elas para saber se elas são paroxítonas, tá bom? Porque questão do CESP, nós temos que fazer por parte, tá bom? Porque senão a gente acaba se complicando, porque aqui tem duas perguntas, ó. A primeira que ele falou aqui, ele afirmou que ela é paroxítona, depois ele disse que ela é terminada em ditongo oral. Primeiro vamos julgar essa aqui, ó, para saber se realmente elas são paroxítonas. Primeiro eu vou colocar elas aqui, tá bom? A palavra primeiro aqui que ele colocou foi fáceis. Eu já vou colocar ela na sua separação de sílaba, tá? Se separa assim, ó, fáceis. Fáceis, ela é dissílabo. Por que dissílabo? Porque tem duas sílabas, tá bom? Duas sílabas. Olha só. Para eu saber se a palavra é paroxítona, primeiro eu faço a sua separação de sílaba. Depois eu vou procurar onde está a sua sílaba forte. Neste caso aqui, a sílaba forte está na penúltima sílaba. Olha aqui, ó. Esta aqui é a penúltima sílaba. Vamos colocar aqui penúltima, né? Ó, penúltima sílaba. E toda vez que eu tiver uma sílaba forte, a sua sílaba tônica na penúltima, eu digo que ela é paroxítona, pessoal. Então, realmente, a primeira afirmativa desta palavra aqui, que estou julgando uma palavra por vez, está certa. Ela é paroxítona, porque ela tem a sua sílaba forte na penúltima. E por que tem esse acento aqui, ó? E por que tem esse acento aqui? Olha só, qual a regra que me levou a ter esse acento aí? Justamente porque o final aqui, ó, ela é uma paroxítona terminadas em ditongo, tá bom? E esse ditongo é um ditongo crescente ou decrescente? Ele é um ditongo decrescente, porque primeiro tem a vogal E, depois eu tenho a semivogal I. Então, é um ditongo decrescente. Vou colocar o D aqui de decrescente. Aí ele disse, a questão nos trouxe, dizendo que ela é terminada em ditongo. Mas não qualquer ditongo. Ele falou que é um ditongo oral. E aí? Você acha que aí eu tenho um ditongo oral? O que seria um ditongo oral? Eu vou dizer para vocês, ó. Um ditongo oral é aquele em que a pronúncia das vogais e semivogais se dá exclusivamente pela boca, sem qualquer nasalização, Então, o som sai todo pela boca,
sem nenhum tipo de nasalização. Olha a palavra fáceis. Se você quiser, você pronuncia e fala em voz alta. Você pode perceber que fáceis, aqui, esse ditongo fáceis aqui, ele não sai pela cavidade do nariz, sai simplesmente pela cavidade oral, cavidade pela boca. Então, além de ele ser um ditongo decrescente, ele é um ditongo também oral. É um ditongo oral, tá bom? Olha só, vamos colocar aqui, ó, um ditongo, uma palavra que tenha a sua nasalização e ela é paroxítona. Olha aqui, ó, a palavra órgão. Olha a palavra órgão. Você pode pronunciar órgão. Olha só. Órgão, ela também é uma paroxítona, mas ela é terminada aqui em ditongo, mas esse ditongo aqui é nasal, porque o som sai pelo nariz, tá bom? O som aqui do ditongo sai todo pelo nariz, tá? E esse tiozinho aqui não é acento gráfico não, pessoal. É simplesmente um acento de nasalização, tá bom? Porque aqui a sílaba forte é a antepenúltima, é esse aqui, ó, onde eu estou grafando para vocês. E também ela é uma que? Aqui ela é uma paroxítona, tá bom? A diferença de uma para outra é que fáceis, ela termina em ditongo oral e órgão termina em ditongo nasal. Então, eu já julguei a palavra fáceis. Fáceis realmente é uma paroxítona que termina em ditongo oral. Vamos agora fazer aqui a segunda palavra que a questão nos trouxe. Qual é a segunda palavra? Possíveis, né? Essa aqui, ó. Vou grafar para vocês aqui, ó. De novo, ó. Possíveis, possíveis. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? Eu vou separar aqui para não misturar, tá? Então, para não misturar as palavras, eu vou colocar aqui a palavra possíveis. É a segunda palavra que a questão nos trouxe. Como que eu separo possíveis? É assim, ó. A palavra é possíveis. Olha só. Possíveis. Assim, ela é o que, pessoal? Ela tem a sílaba forte na penúltima, como fáceis, tá bom? Assim como fáceis, ela também segue esta mesma regra, olha só. Ela tem a sua sílaba forte na penúltima, logo ela é também uma que? Uma paroxítona. Paroxítona, tá bom? Paroxítona, porque tem a sua sílaba forte na penúltima. E porque eu coloquei acento aqui? Porque também eu tenho ditongo, olha só. Também eu tenho ditongo decrescente. Então, aqui também eu tenho um ditongo. Eu tenho um ditongo, o quê? Ditongo decrescente. E além de ditongo decrescente, mais uma vez, quando eu pronuncio aqui possíveis, o som tanto da vogal E quanto da semivogal I, eles saem todo pela cavidade oral. Então, é um ditongo decrescente oral, tá bom, pessoal? Então, realmente, a nossa questão aqui, ela está certa. Por quê? Porque eu tenho duas palavras fáceis e eu tenho a palavra possíveis, que elas todas duas são paroxítonas e elas têm a sua terminação em ditongo oral. E é por isso que elas levam acento. Por que elas levam acento? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? A regra de levar acento nas paroxítonas terminadas em ditongo é justamente essa. Por quê? Porque toda vez que eu tiver uma sílaba forte na penúltima posição e ela terminar em ditongo, eu faço o acento, eu coloco o acento, tanto fáceis quanto possíveis levam acento por causa disso, porque elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Além de ditongos, ela pode ser oral ou nasal. Neste caso aqui, ela é oral e ela também é decrescente. Vocês lembram por que é decrescente? Porque na posição aqui eu tenho primeiro uma vogal, ó, fáceis. Primeiro eu tenho a vogal E, depois eu tenho a semivogal I, tá bom, pessoal? E aí, resolvida essa questão, eu desmiucei ela, falei por detalhes para não haver dúvida. Por isso é que a nossa questão está
certa. Nossa questão tá certa, porque nosso julgamento aí foi que fáceis e possíveis são paroxítonas terminadas em ditongo oral, ditongo oral. Vamos fazer mais uma questão? Vamos, pessoal. Vamos fazer aqui, ó, mais uma questão da banca CESP, mais uma questão aqui da banca CESP. Vamos respondê-las. Vamos responder essa questão juntos? Olha só, banca CESP. A questão diz o seguinte: assinale a opção em que as palavras apresentadas são o quê? São acentuadas graficamente porque são paroxítonas, em que a vogal I e a vogal U tônica forma hiato com a vogal da sílaba anterior. E aí, pessoal, vocês conseguiram entender o que a questão nos trouxe, do que ela quer? Ela trouxe aqui algumas alternativas e você tem que julgar qual a alternativa correta. Pessoal, é o seguinte, ela quer dizer aqui qual dessas alternativas eu tenho o I e o U tônico, formadores de hiato com a vogal da sílaba anterior. É isso que ele quer que nós identifiquemos aqui, tá bom? E, além do mais, ele quer que esse I e esse U tônico seja o quê? Paroxítonas. Eu não posso ter um I tônico sendo oxítonas, eu não posso ter o I e o U tônico sendo proparoxítonas, não. Ele quer que esse I e U tônico que formam hiato sejam paroxítonas, tá bom? Sejam paroxítonas. Então, vou grafar para vocês aqui as palavras-chave, tá bom? Grafar aqui para vocês as palavras-chave, porque além de ela ser um I e um U tônico, eles têm que ser o quê? Paroxítona, tá bom? E ela quer uma vogal I, a vogal U tônica, formador de hiato com a vogal da sílaba anterior. Sílaba anterior. Essas palavras são palavras-chave que vocês têm que identificar para vocês não se confundirem, tá bom? Então, primeiro, ele quer que esse I e esse U sejam paroxítonas. Depois, eles querem que esse I e U sejam formadores de hiato com a vogal da sílaba anterior, tá bom? Então, vamos primeiro aqui identificar. E tudo que não for paroxítona, a gente já exclui, tá bom? Então, vamos responder a questão juntos aqui, pessoal. Vamos responder elas juntos, tá? Olha só. A letra A aqui, ele trouxe a palavra incluído. Incluído é o que aqui, pessoal? Olha só. Incluído. Opa, incluído. Esse I aqui, ele é o que? Ele é uma paroxítona. Opa, ele é uma paroxítona, onde ele tem aqui realmente um hiato com a vogal anterior U. Com a vogal anterior U. Então, se o par desse incluído também for paroxítona nesse mesmo termo, nosso gabarito é a letra A, porque esta aqui é uma regra que ele pede, ó. Paroxítona, olha a questão, ele pede duas palavras que sejam paroxítonas e que tenham o I e o U tônico formadores de hiato. E incluído segue essa regra, ó. Segue essa regra, tá bom? Mas vamos ver se em números é paroxítona. Olha em números, como é que separa em números? É assim, ó. Números. Opa! Em números aqui não é paroxítona, pessoal. Em números aqui é uma proparoxítona. É uma proparoxítona. Então não pode ser a letra A. Porque apesar de incluído seguir a regra que eles querem, mas em números é uma proparoxítona, tá bom? Então já vou tirar a letra A. Já vou tirar a letra A. Vamos jogar a letra B? Olha, a letra B é o seguinte. Como é que se separa a letra B? É países. Opa, países. Onde esse I aqui realmente é uma paroxítona e ele segue a regra de hiato, tá bom? Esse I aqui, ele não é acentuado por ser paroxítona. Ele é acentuado pela regra de hiato, tá bom, pessoal? Não vão se confundir também quanto a isso aí. Estou explicando de maneira detalhada para vocês não se confundirem, porque a regra de acentuação das paroxítonas são outras, mas esse I tônico aqui, ela é uma paroxítona, mas esse acento se deu devido à regra de hiato, porque você pode ver que ela seguiu aqui um hiato, ó,
porque se separou o A do I. O A se separou do I. Porque como é que se separa países? Vou botar bem aqui para vocês, ó. Se separa assim, ó. Países. Opa, país se separa assim, ó. E aqui eu tenho um caso de hiato. Hiato. Também, além de hiato, eu tenho uma paroxítona. Paroxítona, tá bom? Então, realmente, esta palavra aqui segue a regra da questão, da afirmativa aqui que ele quer. Então, isso aqui segue, tá bom? Segue a mesma regra, porque ele pegou o I e o tônico, é um hiato, porque se separou o A do I em sílabas diferentes, e ele também é uma paroxítona. Agora, vamos julgar a palavra aqui, ó. Prejuízos. Prejuízos. Será que prejuízo segue essa mesma regra? Como é que se separa prejuízo? Assim, pessoal. Acompanhe comigo, tá? Prejuízos, olha só. Esse I tônico aqui, ele é uma paroxítona, mas só que além de paroxítona, ele é um hiato, e ele é paroxítona, mas ele não é acentuado por ser paroxítona, ele é acentuado pela regra de hiato, ele é uma paroxítona. Por quê? Olha só, aqui eu tenho hiato porque se separou o U do I. Os dois encontram-se lado a lado na palavra, mas eles se separam quanto às sílabas. Então, realmente, aqui segue a mesma regra, ó, países e prejuízo segue a mesma regra. E é o que a questão pediu, olha só. Ele pediu que as palavras aqui do gabarito, elas sejam paroxítonas e em que a vogal I ou U tônica forma um hiato com a vogal da sílaba anterior. Foi o que aconteceu, ó. Formado hiato com a sílaba anterior, ó. A letra A aqui de países é a letra anterior do hiato de países, e prejuízo segue a mesma regra, ó. Prejuízo, o I é tônico, o I é formador de hiato com a sílaba anterior, que é a sua vogal, o U, e ele também é paroxítona. Por quê? Porque ele fica a sílaba tônica na penúltima sílaba, ó. Paroxítona, por quê? Porque a sílaba tônica fica na penúltima sílaba, ó. A última é essa aqui que eu tô grafando para vocês e a penúltima é o I, tá bom? Então, por isso que o nosso gabarito já é a letra B. O gabarito já é a letra B. Vamos julgar os erros da letra C, D e E, para nós comprovarmos que realmente o nosso gabarito é a letra B, para não haver dúvidas. Vamos. Olha só. Palavra heróis. Opa, heróis é oxítona, pessoal, porque a sílaba forte é aqui, ó, heróis, tá bom? Então já não pode ser o que o gabarito quer. Não pode ser porque ele quer uma paroxítona e aqui já é uma oxítona. Não pode ser. Ó, países é o que a nossa questão quer. Só que ele quer que sejam as duas palavras na alternativa. E aqui, heróis já invalida a questão, tá bom? Apesar de países seguir a regra da questão, mas heróis não segue, porque países está aqui em cima, ó. Já julguei países para vocês, tá bom? Então, não pode ser a letra C, não pode ser a letra C. Vamos fazer aqui a letra D, julgar a letra D. Olha só. Prejuízo, mais uma vez, prejuízo segue a regra da questão, só que eu já julguei aqui prejuízos, ó, prejuízo tá aqui, ó, só que heróis não pode ser, porque heróis é uma oxítona, tá bom? Então já invalida a letra D. E números é uma proparoxítona só, números é uma proparoxítona, então já não pode ser a letra E também, porque ele quer que os pares das palavras aqui, elas sejam o quê? Elas sejam paroxítonas e tenham em sua composição um hiato, então não pode ser também a letra E, porque apesar de conteúdos ter a regra, porque conteúdos aqui realmente, ó,
O 2, conteúdos, segue a regra da questão, porque esse U aqui é hiato, ó. Seguiria a mesma regra, só que número já não é, ó, aqui é hiato, só que aqui a palavra inúmero já invalida a questão. Por isso que também não pode ser a nossa letra E. E está comprovado que o nosso gabarito é a letra B, porque as duas palavras aqui seguem a mesma regra da questão, tá bom, pessoal? Então, trouxe aí para vocês duas questões da banca CESP, Sebrasp, para vocês julgarem, tá bom? Para vocês verem que não é tão difícil assim. Quando nós sabemos da regra, quando nós fazemos os exercícios, nós vamos ver na prática que as questões são possíveis de fazer, tá bom? Então vamos seguir fazendo as questões, vamos seguir estudando, vamos ter força, vamos ter foco e vamos ter fé que nós vamos vencer, tá bom? Então até a próxima. Tchau, pessoal!